Bubble ou Webflow? Eis a questão. Se você ainda tem dúvidas sobre utilizar Bubble ou Webflow, ou não sabe exatamente quais são as diferenças entre essas duas ferramentas, não se preocupe. Nesse vídeo eu vou explicar algumas das principais diferenças entre Bubble e Webflow. Yes, no code. Seja bem-vindo ao canal Yes No Code. Se você é novo por aqui, muito prazer. Meu nome é Caio Calderari e aqui no canal Yes No Code eu ensino você a como criar aplicações de forma visual sem precisar programar. Então vamos ver algumas diferenças entre Bubble e Webflow e eu vou entrar dentro das ferramentas em si para mostrar para você na prática um pouco de que tem de diferença entre uma e outra e a forma como elas funcionam, para que fique mais fácil você tomar a decisão entre utilizar uma ferramenta ou outra, ok? Então vamos aqui para a tela do meu computador. Eu já estou aqui dentro do editor, logado aqui na minha conta, dentro do Bubble e também, ao mesmo tempo, no Webflow, para a gente poder fazer uma comparação entre elas. Se você ainda nunca viu nenhuma dessas duas ferramentas, eu recomendo você assistir mais vídeos aqui no canal Yes No Code e você vai entender um pouco mais sobre essas ferramentas. Inclusive, se você quiser assistir, tem uma aula gratuita de Bubble e um mini curso também gratuito de introdução ao Webflow que você pode acessar através do nosso site yesnocode.com.br. Bom, então, muito prazer, esse aqui é o Webflow e esse aqui é o Bubble. Se a gente notar, algumas coisas são muito parecidas, mas sim, tem muitas diferenças também entre essas duas ferramentas. Vamos começar aqui pelo Bubble, então. Quando a gente entra no Bubble, a gente vai notar o seguinte cenário. E esse cenário é um pouco parecido com o que a gente tem no Webflow também, que é, a gente tem a nossa barra de navegação aqui dos componentes, onde a gente tem várias opções de componentes para a gente incluir na nossa tela, que fica aqui no centro da nossa aplicação, que é aqui onde a gente vai construir o nosso site, nosso app, nossa aplicação digital, o que quer que seja que a gente quer construir aqui no Bubble. E do nosso lado direito aqui a gente tem uma opção, né, uma caixinha de opções, né, contextuais, que dependendo do que a gente está selecionando na tela, a gente vai ver opções de configurações adicionais. Se a gente for ver aqui também, a gente tem algumas abas que trocam aqui de painéis diferentes para a gente acessar coisas diferentes na nossa aplicação. Se a gente for aqui no Webflow, a gente vai ver mais ou menos a mesma ideia. A gente tem aqui várias abinhas que a gente vai navegar e a gente vai acessar coisas diferentes. E a gente tem na nossa primeira abinha os componentes que a gente também pode arrastar na nossa tela aqui principal e construir aqui o que quer que seja que a gente quer construir. E aqui do lado a gente tem as opções de configurações de design, né, e de configurações dos nossos componentes também. Logicamente que aqui a gente já vê algumas diferenças, né, como por exemplo esse menu aqui, que ele sempre vai estar relacionado às características de design aqui do nosso componente, com bastante opção aqui. Já no Bubble é um pouco diferente, a gente não tem coisas relacionadas apenas ao design do nosso componente, né, então a gente tem já uma leve diferenciação. Uma das diferenças mais importantes aqui que eu gostaria de destacar nesse vídeo é a forma como esses construtores funcionam e os tipos de aplicações que você pode fazer em uma ferramenta ou em outra ferramenta. O Bubble, ele cria aplicações web, tá? Então essas aplicações elas vão rodar no seu navegador. Você pode criar aplicações tanto desktop como também aplicações mobile e aplicações responsivas que vão se adaptar aos tamanhos das telas. No Webflow, a mesma ideia. A gente também cria aplicações web e a gente coloca essa aplicação aqui, até a gente tem esse modo de responsividade aqui que a gente consegue visualizar como que está ficando nos diferentes tamanhos de tela. A principal diferença entre o tipo de aplicação que a gente constrói no Bubble e o tipo de aplicação que a gente constrói no Webflow é que o Bubble ele dá uma possibilidade de você construir aplicações um pouco mais versáteis, ou seja, você construir uma área logada, você ter um banco de dados aqui dentro, workflows, mudança de estados de componentes e muito mais. Fora a integração com APIs que dão possibilidade de você construir coisas mais complexas e customizadas aqui dentro do Bubble.
Já no Webflow, a gente tem um cenário um pouco mais focado em construção de landing pages, sites, blogs, e a gente tem a opção de colocar conteúdos dinâmicos para a gente construir blogs, e a gente pode construir também lojas virtuais, tá? Então, o Webflow ele tem um contexto um pouco mais limitado, porém, algumas vantagens competitivas em relação à forma como a ferramenta funciona e a forma de você construir a sua aplicação. Então, um ponto bem importante, além desse, né, do que você pode construir com cada uma das ferramentas, é notar como é o funcionamento do editor dessas ferramentas, que realmente essa parte difere muito entre uma e outra, tá? Se a gente pega o Bubble, por exemplo, a gente vê que a gente tem a nossa tela aqui. Eu só vou ativar um grid para a gente conseguir ver melhor a nossa área de construção. O Bubble ele tem o seguinte conceito. Você pode arrastar as coisas aqui, né, e criar os componentes de texto, criar os botões, e você vai desenhando tudo na sua tela de forma livre, né? Então você vai realmente desenhar toda a sua aplicação e aonde você posiciona os componentes, você percebe que eles já ficam aqui, né? Então, eles vão sempre sendo desenhados e vão ficando na posição que você quiser. Logicamente que você pode mover esses componentes, sobrepor componentes e tudo mais. Então, você pode facilmente ir montando a sua aplicação de forma visual e construindo tudo conforme você quiser. Porém, se percebe, né, que os componentes eles ficam estáticos aqui no lugar que eles foram posicionados. O conceito aqui do Bubble é realmente muito próximo a um conceito de uma ferramenta de design, como por exemplo o Figma, Adobe XD, Sketch, entre outras, tá? Até um pouco parecido com o Photoshop, mas em algumas coisas são bem diferentes. Mas, em tese, de modo geral, são ferramentas de design que geralmente se comportam dessa maneira, onde você desenha as coisas e você tem uma liberdade maior, tá? Então, o Bubble ele tem essa característica que vem com alguns contrapontos de ser dessa forma, principalmente na hora de você converter o projeto para responsivo, deixar tudo funcionando. Diferente do Webflow, né, que você acessa a parte de responsividade aqui em cima, no Bubble você acessa aqui nessa aba responsivo e aqui você pode fazer a visualização da sua página e fazer os ajustes necessários para cada um dos dispositivos. Então, você tem mais liberdade de construir, porém essa liberdade ela pode vir com algumas consequências e algumas dificuldades. Inclusive, eu já montei um curso específico para falar sobre responsividade. Se você tiver interesse em dominar essa parte de responsividade no Bubble, recomendo você acessar o site yesnocode.com.br, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo também, e conhecer o nosso curso Mestre do Responsivo, onde eu ensino tudo o que você precisa saber sobre responsividade no Bubble, porque realmente essa parte pode dar um pouco mais de trabalho para você, mas não é nada impossível. No curso você vai aprender tudo que você precisa para dominar as técnicas de responsividade no Bubble e resolver de uma vez por todas esses problemas, tá? Então aqui a gente tem uma forma livre de construção. Como você bem pode notar, você pode arrastar, você pode mudar o tamanho do componente na mão mesmo, né? Fazer toda essa gestão aqui, aumentar, diminuir, você pode trocar as cores aqui no lado, você pode realmente fazer tudo o que você quiser de uma forma bem livre, tá? Só que se a gente pensar, na web, geralmente não funciona tão livre assim dessa forma, né? Não funciona desse mesmo modo, nesse mesmo conceito, quando você vai construir de fato um projeto com código. Então a ferramenta de design ela aceita tudo muito lindo, maravilhoso, mas quando a gente pega um layout, por exemplo, numa ferramenta de design e a gente vai construir esse projeto em código, a gente pode encontrar algumas dificuldades por ter tanta liberdade assim. Mas o Bubble ele quer que as pessoas tenham uma facilidade de construir os seus projetos aqui, por isso eles preferiram construir dessa forma bem visual e bem próximo a uma ferramenta de design, para que também pessoas que têm familiaridade com ferramentas de design possam construir projetos aqui e já estão acostumados com essa forma de trabalhar, tá? Agora, se a gente vai para o Webflow, né, no editor dele, a gente vai ver algumas diferenças. Essa diferença é bem
visível aqui. Quando a gente vai incluir um novo componente, a gente pode clicar nele e, logicamente, arrastar ele aqui na tela, mas a gente vai ver um comportamento um pouco diferente. Ó. Eu vou colocar o meu botão aqui no canto, por exemplo, e o meu botão ele não ficou aqui no canto, ele ficou aqui, né, nessa posição. Dependendo de onde eu arrasto, ele vai ficando dentro aqui dessas caixas que a gente pode arrastar e colocar também. Então, se eu colocar um título, por exemplo, aqui, ele vai ficar lá no canto. Se eu colocar, por exemplo, uma imagem aqui, ele vai ficar lá no canto também. Então, tudo vai ficando blocado, né? Vai ficando organizado como se fosse algo rígido, algo fixo ali, né? Que tem uma ordem também. Então, a gente vê aqui que a estrutura vai sendo montada e tudo vai ficando encaixotado e tudo vai ficando um embaixo do outro. O último elemento que eu coloco sempre ele vai ficar embaixo. Eu posso arrastar, posso mover, mas sempre tem essa rigidez aqui, né? E aí é justamente essa forma que funciona um código em HTML, né? Então, quando a gente vai montar um código em HTML, tudo ele vai começar sem estilização. Então, a gente vê que não tem muita estilização, tem uma estilização padrão aqui, que ele já vem, mas não tem uma cara, né, de um design já feito e já não tem uma estruturação também. Então, aqui você não tem uma liberdade de colocar o componente na tela, exatamente arrastar e soltar no lugar específico que você quer. Mas você consegue, com as customizações aqui do lado direito, nesse painel, fazer com que os seus componentes eles fiquem posicionados no lugar que você quer, com o estilo que você quer. Você consegue trocar a cor, você consegue trocar as características visuais, que ele te dá todas as possibilidades que você quiser, que todas as configurações ele tem de forma visual. E o editor do Webflow, ele se baseia muito no conceito de HTML e de CSS. Então assim, Caio, eu preciso saber HTML e CSS para mexer no Webflow? Não necessariamente, mas se você entende os conceitos, você não precisa digitar código nenhum, mas você vai usar a mesma lógica, o mesmo conceito para fazer as modificações aqui, para fazer a construção do seu layout. O que pode, em alguns casos, ser muito melhor e deixar a sua aplicação mais profissional e melhor organizada, melhor construída, tá? Porque no fim, o que as ferramentas no-code vão fazer? Elas vão gerar esse código, né, de fato, que você fez tudo de forma visual, mas no fim ainda precisa ser código, né? Então a aplicação ela vai existir com código, mas esse código ele vai ser bem mais limpo, ele vai ser bem mais estruturado, vai ser melhor. Isso cai em vários quesitos, principalmente indexação no Google, por exemplo, performance e tudo mais, que é algo que é bem importante de ser uma preocupação, né? É bem importante você levar isso em consideração na hora de construir o seu projeto. Então, essa característica das duas ferramentas é o que difere muito a forma como elas funcionam e a forma como você vai construir seus projetos dentro do Bubble ou dentro do Webflow. Particularmente, eu prefiro essa forma de construção do Webflow, por ser mais profissional, por ser baseado em HTML e CSS, ela é melhor, ela é mais fiel a um modelo que a gente vai encontrar de construção de projetos web. No Bubble é interessante esse formato, mas eu acho que ele tem alguns quesitos que acabam caindo em pontos negativos e tal. Então, eu tenho essa preferência pela forma que o Webflow tem o editor visual dele aqui, a forma de construção que o Webflow traz. Porém, agora a gente vai para mais uma diferença que é muito grande, que é o seguinte. No Webflow, a gente não tem essa parte de workflows que a gente tem aqui no Bubble. Essa parte de workflows faz com que a gente possa fazer, por exemplo, quando a pessoa clica em um botão, que ela faça um elemento esconder ou um elemento passar um código para algum lugar, rodar alguma ação mais complexa. Não significa que no Webflow eu não consigo fazer animações, né, de esconder, isso eu consigo fazer. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma ideia de você fazer uma lógica por trás que vai guardar um item dentro do banco de dados, que vai fazer alguma coisa. Apesar de existir a possibilidade de você criar um banco de dados dentro do Webflow, que é a parte de CMS, mas é um pouco diferente do que a gente tem no Bubble.
O banco de dados do Webflow ele é muito mais focado em guardar conteúdos ali dinâmicos, então você criar páginas dinâmicas e exibir esses conteúdos nessas páginas. Porém, fica mais ou menos nesse espectro ali de limitação, onde você tem realmente um CMS, um Content Management System, para gerenciar páginas dinâmicas, conteúdos dinâmicas e blogs. Essa foi a ideia de construção de banco de dados dentro do Webflow, que é muito legal, traz muitos recursos, mas não traz todos os recursos que a gente tem de banco de dados no Bubble, onde a gente pode criar um cadastro, login de usuário, a gente pode guardar diversos tipos de informações e realmente moldar uma aplicação mais completa que a gente pode fazer aí um site como, por exemplo, um projeto, né, tipo um Airbnb, um Uber da vida, a gente criar aplicativos realmente reais, assim, que tem muitas características, muitas funcionalidades complexas ali. Então, o Bubble ele possibilita que você faça isso, tanto de forma nativa como utilizando plugins também. Então, você também consegue plugar APIs, consegue plugar outras coisas e fazer a sua aplicação bem completa aqui dentro do Bubble. No caso do Webflow, existem possibilidades, não estou dizendo que é impossível, existem possibilidades de você fazer coisas nesse sentido também. Mas o trabalho ele é muito maior e, tecnicamente, você precisa de mais domínios de outras ferramentas, de APIs, coisas mais complexas, que acaba saindo um pouco dessa ideia facilitada de no-code, tá? Então, você acaba entrando em contextos mais complexos que possibilitam, você consegue fazer integrações com APIs também, você consegue fazer coisas complexas usando ferramentas terceiras também, usando código também. Você pode utilizar código JavaScript, você pode usar código HTML, código CSS dentro do Webflow também. O que você pode fazer também dentro do Bubble, só que dentro do Bubble você acaba não tendo tanto essa necessidade. E a forma de relacionamento com o código aqui no Bubble ela é um pouco mais pontual para alguma coisa externa que você quer plugar. Então não é tão utilizado tão fortemente no Bubble pelo fato justamente dele já ter algumas características embutidas. Então, essas são algumas das principais características que eu vejo entre essas duas ferramentas. Eu queria trazer um pouco dessas informações para você que está cogitando utilizar o Webflow, utilizar Bubble. Então, uma forma fácil, uma forma simples até de talvez tomar essa decisão é assim. Por exemplo, se eu estou pensando em fazer um site, se eu estou pensando em fazer uma landing page e eu quero utilizar uma ferramenta bem legal para fazer isso, eu recomendo bastante utilizar o Webflow, porque ele tem algumas características muito interessantes para quem busca esse tipo de solução. E ele é mais profissional nesse sentido, a parte de responsividade, ele tem alguns benefícios e dá para criar projetos bem legais focados em sites. Se você quer uma coisa mais fora da curva, criar uma aplicação mesmo, com cadastro, com login de usuário, com outros recursos a mais, conexão com APIs, coisas mais robustas, faz sentido, sistemas mesmo, assim, produtos digitais, faz sentido você utilizar o Bubble. E aí você pode tanto utilizar o Webflow para site, como também o Bubble para site. É possível você criar um site completo, blog, tudo mais que você quiser no Bubble, porque o Bubble realmente é uma caixa aberta ali, onde você pode construir o que você quiser, quase como um Lego, assim, né? Então você faz realmente tudo o que você quiser. Só que em alguns pontos ele não é tão legal igual o Webflow, mas não significa que você não possa fazer, você pode fazer. Então, é muito de ver o que você quer utilizar, qual que ferramenta que você gosta mais de utilizar, a forma como ela funciona, né? Então, dá para você fazer tanto o projeto inteiro no Bubble, desde site até o seu produto digital completo, ou fazer a parte de landing page, de site no Webflow e a parte de produto mesmo dentro do Bubble e integrar as duas coisas, ou fazer só a parte de Webflow sozinho, só que a única coisa que não vai conseguir é fazer tudo que o Bubble faz dentro do Webflow ainda, tá? Pode ser que isso evolua ao longo do tempo, eu acredito que o Webflow está correndo atrás, está fazendo algumas coisas a mais nesse sentido, mas ainda não dá para fazer tudo que
o Bubble oferece dentro do Webflow, porém o Webflow tem algumas coisas mais interessantes que o Bubble deixa a desejar um pouco. Por outro lado, o Bubble está evoluindo também do lado deles, então é interessante ficar olhando, porque talvez alguns desses pontos possam melhorar e o Bubble se torna realmente bem mais interessante pelo fato deles terem melhorado alguns desses gaps. Então a gente vai ficar analisando aí qual das duas ferramentas evolui melhor em cada um dos pontos, mas o mais importante é você ter domínio de várias ferramentas no code e você poder julgar quando é a melhor forma, quando é a melhor hora de utilizar uma ou outra ferramenta, né? Logicamente, levar em consideração a sua facilidade de fazer em uma ferramenta ou outra, o seu domínio em uma ferramenta ou outra, o preço que vai custar em uma ferramenta ou outra e, principalmente, quais são as características do seu projeto, o que de fato você precisa, o que você vai, de fato, utilizar em termos de recursos na hora de escolher uma ferramenta ou outra. Se ficaram dúvidas ainda, você pode perguntar, manda o seu comentário aí, eu vou responder. E se for necessário, eu gravo mais vídeos trazendo mais informações, mais comparações entre Bubble e Webflow, que eu acho que é natural esse tipo de dúvida e é legal a gente também poder explorar essas diferenças e entender um pouco mais, né, sobre cada uma dessas ferramentas. Se você é novo aqui no canal, eu já te convido para você se inscrever para você não perder esse canal de vista. Tem vários vídeos bem legais aqui para você aprender sobre no-code, então já se inscreve, ativa o sininho também para você receber as notificações. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou dessa informação e te convido para você também checar os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tem vários links bem legais. Acesse o nosso site yesnocode.com.br, confira os nossos cursos gratuitos de no-code e também os cursos pagos. Tem o curso gratuito de introdução ao Webflow e tem vários cursos de Bubble também para você que quer aprender e colocar a mão na massa e começar a criar suas próprias aplicações de forma visual utilizando ferramentas no-code. Valeu, obrigado se você assistiu até agora. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no code!